momentos de reflexão. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Quem encontrou, diga amém, glória a Deus, aleluia. Está devagar, né? Vamos correr. Colossenses capítulo 1. Permitam-me, por gentileza, fazer a leitura de um texto, do capítulo 1. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 7 e serei breve na palavra que darei nesta noite. Passo a ler o texto já citado. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Amém. Senhor, nós oramos a Ti, pedimos a Tua bênção nesta hora. Que o Senhor seja solícito com a nossa alma. Precisamos de edificação e queremos edificação através da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito Santo a ministrar-nos nesta noite e que disso resulte glorificação ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. É no nome dele que oramos e por fé te agradecemos. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que foi dirigido à igreja que estava na cidade de Colosso, uma cidade muito pequena, sem tanta relevância econômica ou geopolítica, uma cidade que recebeu o Evangelho através dos companheiros de Paulo. Dentre eles destaca-se Epáfras, que chegando naquele lugar anunciou o Evangelho de Jesus Cristo, e este Evangelho frutificou de tal maneira que ali nasceu uma igreja, e essa igreja tornou-se relevante ao ponto de ser citada diretamente no Novo Testamento, inclusive tendo a partir dela o entendimento doutrinário que nós, em pleno século XXI, devemos espousar para refutarmos falsas doutrinas advindas de falsos mestres. Havia uma heresia, e toda heresia é danosa, mas havia uma heresia muito danosa que estava se assenhorando da igreja na cidade de Colosso. Tanto é que isso motiva Paulo escrever esta epístola para corrigir os problemas doutrinários que estavam chegando àquela igreja. Essa epístola foi escrita certamente no ano 60 ou 61 depois de Cristo. E é interessante que nós lemos a primeira parte do capítulo 1, depois da saudação, depois do prefácio. Você que está com a Bíblia aberta vai perceber que do versículo 3 ao versículo 8, Paulo faz uma oração em ação de graças a Deus pela vida daquela igreja. Se você ficar atento, você vai perceber no versículo 9 e versículo 14
que Paulo faz em continuação à sua oração, uma oração intercessória em favor daquela igreja, de modo que esse parágrafo, que a gente chama de perícope, que eu acabei de ler, do versículo 3 ao versículo 7, faz parte do entendimento da oração de Paulo em ações de graças por aquela igreja. Por favor, dê uma olhadinha no versículo 3, você vai ver que Paulo está dando graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por aquela igreja. Paulo estava dando ações de graças, e as ações de graças que Paulo dava a Deus, era sempre Paulo dava ações de graças a Deus pela vida da igreja que estava na cidade de Colosso. Aqui está um pastor, um plantador de igreja, alguém que se preocupava com a qualidade espiritual das congregações plantadas em seu ministério, e não apenas estas, mas todas as demais, porque ele não plantou a igreja na cidade de Roma, mas dirigiu aquela igreja, a epístola aos romanos, como nós sabemos. E Paulo mostrava assim a sua alegria pela vida daquela igreja. Como eu tenho pouco tempo, gostaria de aplicar-lhes de imediato que for comentando, e posso dizer-lhes como é bom quando nós somos uma igreja que alegra o coração do seu pastor. Como é bom quando a igreja pode alegrar o coração do seu pastor e fazer com que este possa, diante de Deus, estar em ações de graças, prestando devido louvor e adoração por conta do rebanho que o Senhor entregou-lhe nas mãos. Assim como o pastor tem responsabilidade para com a igreja tem responsabilidade para com o pastor. Nós chamamos isso de responsabilidade reversa. A igreja precisa amar, cuidar, trabalhar, estar junto, cooperar, fazer com que o nome de Jesus Cristo seja glorificado no ministério do pastor, que Deus constituiu para trabalhar com ela, de modo que Paulo, apesar do problema que aquela igreja estava enfrentando, ele sentia alegria em prestar ações de graças a Deus pela existência daquela igreja. Olhe por favor o versículo de número 4, quem está atento diga amém. O versículo de número 4 e o versículo de número 5 fala da tríade cristã. Fala do que? Tríade cristã. Diga: fé, amor e esperança. Mais uma vez: fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. É uma tríade que aparece não só aqui, aparece em 1 de Pedro, capítulo 1, aparece também em Hebreus, capítulo 6 e outros textos. Fé, amor e esperança. E Paulo diz que essa tríade, tanto a fé, quanto o amor, quanto a esperança, estão presentes na vida daquela igreja, a partir do conhecimento que aquela igreja tinha do Evangelho. Veja o final do versículo 5, e você vai perceber que a fé, a esperança e o amor surgiram naquela igreja desde o dia que eles ouviram a palavra do Evangelho. O que é que causa fé em mim e você? Evangelho. O que é que nos leva a amar o irmão? Evangelho. E o que é que nos promove a esperança eterna? Quem tem esperança eterna? O Evangelho. Então, fé sem Evangelho inexiste. Amor sem Evangelho inexiste. Assim também esperança sem Evangelho é inexistente. De modo que tudo que nós somos, de modo que tudo que nós aglutinamos, nós reunimos na nossa vida cristã, resulta do Evangelho. Daí dizer que o Evangelho é imprescindível para a formatação do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão só existe a partir do Evangelho, porque é o Evangelho que revela a glória de Deus na face de Jesus Cristo.
E a glória de Deus revelada na face de Jesus Cristo, conhecida, faz em mim e em você essa nova criatura que somos. E a partir disso, esposamos fé, que é a capacidade, não apenas a capacidade de crer na existência de um ser superior, mas depositar a nossa confiança em Deus. E nós só depositamos a nossa confiança em Deus porque Deus se auto-revelou. Ele disse quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer, além daquilo que Ele fez para nós sermos quem nós somos. Logo, a fé é a confiança plena em Deus e em suas ações redentivas, para que nós nos tornássemos igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Isso transforma os nossos hábitos relacionais, porque o Evangelho me influencia a ponto de fazer com que o fruto do Espírito Santo seja incandescente na minha existência, e a partir disso eu me relaciono com o outro não mais na velha perspectiva, mas numa nova perspectiva esta que brotou do Evangelho que eu conheci logo. Eu amo o irmão, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou o último biscoito do pacote, mas porque o Evangelho transformou o meu interior. Enquanto eu ouço o Evangelho, o meu interior é transformado, e a verdadeira transformação acontece de dentro para fora. Nunca espere transformação de fora para dentro, mas a verdadeira transformação acontece de dentro para fora, e só existe algo que pode fazer essa transformação: é o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós estamos vivendo sem esperança, e esperança é expectativa confiante. O que é esperança? Expectativa confiante. A esperança no Senhor não falha. Nós não estamos diante de uma possibilidade, nós estamos diante de uma realidade antecipada. O nosso futuro já está garantido em Deus. O nosso futuro já está estabelecido em Deus. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E Paulo, falando à igreja de Tessalônica, ele diz que Deus é fiel, e aquele que fez a promessa é fiel e cumprirá. Logo, a minha e a tua esperança não é baseada em pontos fatídicos e fadados ao fracasso. A nossa esperança é baseada na revelação escatológica de Deus. E a revelação escatológica de Deus propõe uma agenda, e essa agenda rege a história da humanidade. E a história da humanidade não passa desapercebido as ações de Deus. Isso quer dizer que desde Gênesis 1:1 Deus está trabalhando para cumprir os seus propósitos. E diz o Antigo Testamento que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Logo, aqui nesta noite eu posso te afirmar que já te vejo no céu na eternidade. Nós vamos desfrutar da eternidade juntos, porque a nossa esperança é formada a partir do Evangelho que nós ouvimos. Quem tem esperança de morar no céu, joga uma das mãos aos céus e glorifica aquele que é aquele que há de vir para a sua igreja. Olha só, diga comigo: fé, amor e esperança. A tríade da vida cristã, que resulta do conhecimento do Evangelho. Vamos correr um pouquinho mais. Vamos aí, por favor, no versículo 6. E o versículo 6 diz assim: que esse Evangelho chegou a vós, disse Paulo àqueles irmãos, como também está em todo mundo, e já vai frutificando. Diga: já vai frutificando. Isso aqui é importante. Como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecertes a graça de Deus, hein? Este Evangelho que está entre vós, este Evangelho que chegou entre vós, assim como em todo mundo, e que vai frutificando, que vai crescendo. Veja, irmão, aqui está o resultado do Evangelho entre os colossenses. Esse Evangelho que chegou entre vocês, e que chegou também no resto do mundo. Como é que esse Evangelho se comporta? Ele vai frutificando, ele vai crescendo. Mas se fosse aqueles pregadores dizendo: você está entendendo o mistério? Não tem um lugar que o Evangelho chegue que ele não frutifique.
que ele não cresça. Ali na cidade de Colosso, uma pequena cidade, sem relevância, como disse anteriormente, o Evangelho chegou e frutificou e cresceu. Se a gente analisar isso aqui no original grego, a gente vai entender que isso aqui está no particípio médio, que quer dizer o seguinte: aqueles que ouviram o Evangelho, por eles mesmos, a partir do Evangelho, eles foram crescendo. Diga, eles foram crescendo. É importante que você entenda o seguinte: você ouve o Evangelho. O que é que você tem que fazer com o Evangelho que você ouviu? Permitir esse Evangelho fazer o teu crescimento. Por que tem crente que não cresce, tem crente que cresce espiritualmente? Já se perguntaram? Já se perguntaram? Tem crente que permite o Evangelho fazer ele crescer, e ele cresce pelo Evangelho e no Evangelho. Mas tem crente que não permite isso. Aqui há uma grande responsabilidade da minha e da tua parte. Eu preciso pegar o Evangelho que eu ouvi, fazer em mim o crescimento acontecer. Ouvistes? Tomaram conhecimento. A partir do momento que tomaram conhecimento, o que foi que aconteceu? O sujeito, que é o crente, agindo sobre si mesmo, permitiu que o Evangelho lhe desse o crescimento necessário. Ora, é importante entender que nós precisamos de pregadores e de mestres ensinando a palavra, anunciando a palavra. Mas é importante também dizer que nós precisamos de uma igreja que ouça a palavra e viva a palavra. Não haverá crescimento de igreja só tendo bons pregadores e bons mestres. É preciso nós termos boas igrejas, igrejas que possam permitir o Evangelho crescer, frutificar e multiplicar a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui como refletores da glória de Jesus. Nós precisamos refletir a glória de Jesus neste mundo em trevas. E como é que nós fazemos isso, pastor? Crescendo no Evangelho. Já é 9 horas já? A gente ia terminar cedo, né? Vou terminar agora, versículo 7. Versículo 7. Quem está acordado, diga glória a Deus. Como aprendestes de Epáfras, vou citar ele rapidinho aqui, nosso amado conservo, disse Paulo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Nessa sessão, Paulo fala desse obreiro. Paulo está aprovando a pessoa de Epáfras. A citação de Paulo aqui é uma aprovação. Ele está dizendo: eu aprovo a pessoa de Epáfras, eu aprovo a pregação de Epáfras. Ele é um fiel ministro. Paulo está condenando o sistema filosófico que criou uma heresia que estava no meio da igreja de Colosso. E ao mesmo tempo ele está dizendo: em vez de vocês ouvirem esses falsos mestres, eu quero dizer que vocês têm um bom pregador, que é um fiel ministro de Cristo. Quem é ele? Epáfras. Paulo está dizendo que quem rejeita Epáfras está rejeitando o próprio Paulo, porque Epáfras estava ali como um conservo, enviado de Paulo. Se rejeitas Epáfras, estás rejeitando a mim, dizia Paulo. Então veja só, todos nós, com esse apanhado do versículo 3 ao versículo 7, precisamos aprender algumas verdades, o que a gente chama de aplicação, e com isso eu termino nesta noite. E qual é a primeira aplicação, pastor? Desse texto do versículo 3 ao versículo 7, Paulo era agradecido a Deus pela igreja. E eu gostaria de dizer a vocês que a igreja de Jesus Cristo deve causar alegria para o pastorado, do seu pastor presidente, do pastor coordenador dos trabalhos de área, do missionário urbano coordenador dos trabalhos de área. A igreja de Jesus Cristo deve provocar ações de graças no coração do seu pastor. Então, igreja aqui presente, se
se alegre e alegre o seu pastor para a glória do nome de Jesus Cristo. Como? Vivendo uma vida íntegra no Evangelho de Jesus. Segundo lugar, quem ama a igreja é grato a Deus. O que Paulo estava dizendo? Sou grato a Deus pela igreja. Quem é que ama a igreja aqui? Tem muita gente que fala mal da igreja, tem muita gente que massacra a igreja. Inclusive agora os crentes deram para mentir, fofocar, criar problema aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Em vez de orar, em vez de abençoar, em vez de abrir a boca para dizer alguma coisa vai mudar, estão fazendo coisas negativas com a igreja de Jesus Cristo. Mas não te esqueça que esta igreja não pertence a homens, esta igreja não pertence a pastor, esta igreja pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Ela não é formada de pessoas perfeitas, ninguém aqui é perfeito, mas aquele que sabe aperfeiçoar é presente no meio dela. Ele anda entre nós, ele está conosco, a obra é dele. Eu tenho certeza que a obra que ele começou, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. A igreja deve se alegrar. E eu digo para você uma coisa: quem ama a igreja de Cristo apresenta ação de graças a Deus. Quem trouxe ação de graças nesta noite? Quem trouxe ação de graças? Quem trouxe glória? Quem trouxe aleluia? E pode adorar o Senhor. Eu vou abrir um espaço para você adorá-lo nesta hora. Se você pode adorá-lo, faça isso. Quem sabe nesta hora Jesus te batiza com o Espírito Santo. Quem sabe nesta hora Jesus te renova. Quem sabe nesta hora acende o fogo dos dons espirituais no meio da igreja. O Senhor da glória é o Senhor da igreja. Aleluia, aleluia, glória, glória, glória a Deus, 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 glória a Deus. Terceiro lugar, viva o Evangelho sem esquecer a tríade. Eu preciso de fé para viver em amor, doando-me a esperança. Fé para viver em amor, doando-me a esperança. Eu termino dizendo para você, em quarto lugar, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós descobrimos que pastor precisa de bons companheiros no ministério. E Paulo disse: Epáfras é um fiel ministro. Que todos nós, pastores, missionários, diáconos, auxiliares e demais líderes, recebamos o título que Epáfras recebeu de Paulo: um fiel ministro. Oh, aleluia. Que não negociemos o nosso ministério, que não negociemos a nossa pregação. Há muitas vozes deste tempo, de pessoas que se dizem pregadores do Evangelho, de pessoas que se dizem anunciadores do Evangelho, muitos pregadores coaching, muitos pregadores da teologia da prosperidade, muitos pregadores da autossuficiência, muitos pregadores da deificação humana, mas estes não podem ser chamados de fiéis ministros do Senhor. E quem é o fiel ministro do Senhor? Aquele que expõe o Evangelho. E quando o Evangelho é exposto, Deus governa a sua igreja do púlpito. Do púlpito eu e você não temos que inventar nada, não temos que criar modismos. É só abrir a Bíblia, explicar a Bíblia, aplicar a Bíblia. E fazendo isso, Deus vai estar falando com a sua igreja. Sejamos fiéis ministros do Senhor. E como fiéis ministros do Senhor, não sinta inveja daqueles que atraem multidão. Seja
você um João Batista, vá sozinho para o deserto, mas não te preocupes, você vai ter audiência. Deus vai fazer chegar pessoas que querem ouvir a sua voz no deserto, e você vai pregar para poucos, e Deus vai aumentando. Você não precisa inventar nada. Você e Deus formam a maioria em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E o que fala agora serve para todos nós que somos companheiros do ministério. Paulo disse que Epáfras era um conservo. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém maior do que ninguém. Tem uns que são mais bonitinhos, né? Mas isso não faz muita diferença, pelo menos no reino. Tem uns que são mais arrumadinhos, mas não faz diferença. Pastor Daniel está me ouvindo aí. O que nós precisamos fazer é viver como conservos uns dos outros. Nós não estamos disputando igreja, nós não estamos disputando ministério. Que Deus te levante e te use como pregador, que Deus te levante e te use como mestre, que Deus te levante e te use como ensinador, que Deus te levante e te use como vaso. E enquanto Deus estiver te usando, eu vou estar sentado glorificando e dizendo: é Deus, só o Senhor para fazer isso. Usa o teu filho neste tempo e nesta geração. Nós devemos estar juntos. A obra é grande, os obstáculos são maiores, os desafios são gritantes, o diabo é inimigo comum de todos nós. Nós devemos ser amigos, estamos juntos, unirmos a força e no poder do Espírito Santo. Aí a desce e vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai seguindo. E Deus, assim como derrama a chuva sobre a terra, vai derramando os seus favores, e vai salvando, e vai batizando, e vai curando, e vai operando grandemente no meio desta igreja. Quem crê e recebe esta palavra, joga uma das mãos aos céus, adorando, 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 adorando. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore aquele que é. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde no seu amor, e nos ajude a seguir triunfantemente. Feche os olhos, sentadinho no chão. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, prazer. A Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas irá a Ele
ministrando. Levante uma das mãos e cante. Coroamos, se bem que ele já é coroado. A ti, ó Rei Jesus. Coroamos, a ti, ó Rei Jesus. E adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Oramos, oramos, a ti, ó Rei Jesus. Oramos a ti, ó Rei Jesus, e adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Quantos podem glorificar o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Momentos de reflexão.